Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje falaremos de um texto muito conhecido da Bíblia, que é quando Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia. Um milagre excepcional. Aqui neste canal não falamos de religião ou placa de igreja. Aqui nós meditamos na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Este é o @canal Meditações Bíblicas. Nossa meditação de hoje está em Marcos 4, nos versículos 35 a 41. E o título da nossa meditação é Acalmando a Tempestade. O texto diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, acordando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se acalmou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus, né? Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No texto de hoje, Jesus havia ensinado o povo durante todo o dia na praia do mar da Galileia, utilizando-se até de um barco para melhor visualizar a grande multidão que ouvia suas parábolas, como a do semeador, a da semente, o grão de mostarda, dentre outras. Mas ao final da tarde, Jesus resolveu passar para o outro lado do mar. O versículo 35 diz que Jesus falou: Passemos para o outro lado. No versículo 36 diz: Despedindo a multidão, Jesus despediu o povo e entrou no barco para o deslocamento. O versículo 37 conta que levantou-se uma grande tempestade de vento. Diz que as ondas batiam no barco e que o barco estava se enchendo de água. O versículo 38 nos informa que Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. Jesus estava cansado, pois ele era homem, e após um dia inteiro de ensinamentos e a uma multidão, ele sentiu o esgotamento físico. E o versículo diz que os discípulos o acordaram e perguntaram a ele: Mestre, não te preocupas que pereçamos? O versículo 39 diz que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-se. E o vento cessou e houve grande calmaria. O versículo 40 nos diz que Jesus os repreendeu, dizendo: Por que sois temerosos, tímidos? Ainda não tendes fé? Podemos deduzir que os discípulos de Jesus, apesar de passarem 3 anos e meio aprendendo com o Mestre, ainda não eram convertidos, ainda não tinham o Espírito Santo. Por isso, fraquejavam na fé, como neste episódio. O versículo 41 diz que eles temeram muito
e diziam: que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos imaginar os discípulos realmente não estavam convertidos, não confiavam totalmente no Senhor, pois quando Jesus está no barco, há segurança, não há temor. Claro que não sabemos qual seria a nossa reação se vivêssemos essa experiência. Temos nossas fraquezas, mas, teoricamente, para um grupo que largou tudo para seguir Jesus, esperava-se talvez uma postura diferente. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia, nos dando uma fé sólida, inabalável, para que, vendo as dificuldades, possamos enfrentá-las com convicção de que está tudo bem, pois Jesus está no nosso barco. E se Jesus está no nosso barco, Ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador. Ele é quem cuida de nós e está tudo bem, em nome de Jesus. Aleluias, né? Então, que nós possamos, nessa manhã, aprender que quando Jesus está conosco, tudo vai bem, tudo se resolve. Não há problema que Jesus não resolva, tudo Ele resolve. Nós precisamos crer. A Bíblia diz que não há nada impossível para o Senhor, mas a Bíblia também diz que a incredulidade pode impedir os milagres de acontecerem. Então nós precisamos lutar, né? Para que a nossa fé seja sólida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então nós precisamos dedicar tempo em estudar, em meditar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, para que nossa fé se solidifique, para que não fiquemos com cara de ora veja quando vermos o agir do Senhor ao nosso redor. Tá bom? Deus abençoe, vamos orar, né? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe neste dia, que nos dê a sua graça, a sua bênção. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nós clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos livre de todo mal. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor que revele a Tua palavra em nosso coração, Senhor, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então nós pedimos ao Senhor que revele a Tua palavra, Senhor, em nosso coração, em nossa mente, para que possamos sentir que nossa fé é inabalável. Ó Pai, quero orar, Senhor, pelos solitários, aqueles que passaram a vida de aventura em aventura e acabaram não se firmando com ninguém, e a maturidade chegou e junto com ela a solidão. Abençoa, Senhor, prepara alguém, meu Deus, para essas pessoas, para que possam continuar a caminhada juntos, em nome de Jesus. Oro pelos moradores de rua, aqueles que um dia abandonaram tudo, abandonaram a fé, abandonaram a família, o trabalho e se colocaram a perambular pelas ruas, Deus. Ó Senhor, seja a direção para eles, Deus, para que possam vencer as decepções e voltar para a sua vida normal. Oro também pelos usuários de drogas, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas têm se enveredado pelas drogas, Senhor, por causa de perdas, por causa de decepções. Ó Deus, pessoas que diante de uma grande tristeza, às vezes se envolvem com drogas, Senhor, bebidas, mas que o Senhor possa agir forte na vida dessas pessoas,
libertando-a, Senhor, dando forças a ela para vencer o vício, em nome de Jesus. Oro pelos enfermos, aqueles que têm lutado pela sua vida, às vezes lutando contra enfermidades que a medicina não tem o que fazer, mas o Senhor é o médico dos médicos. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não há. Tudo é possível àquele que crê. Então, Senhor, nós pedimos ao Senhor que derrame cura àqueles que precisam de cura, os deprimidos que têm vivido momentos de tristeza profunda, que o Senhor esteja alegrando os corações deles, em nome de Jesus. Oro pelos discipulandos, aqueles que têm buscado se batizar, buscado fazer o compromisso com o Senhor, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja fortalecendo-os a cada dia. Quero orar, Senhor, pela saúde da irmã Ivone, pelo seu neto Vitor Lucas, pela irmã Andréia, sua família, seu filho, pela irmã Ieda, pela cura de seu pé, o Rafael e o Júnior, seus filhos, pela Tânia, os parentes e família, a Lohane Vitória, que o Senhor restitua o casamento dela, Senhor, restabeleça o casamento dela, em nome de Jesus. Oro também pela cura da depressão na Eliane. Oro, Senhor, pela cura do Gabriel, que tem lutado contra o câncer, que o Senhor esteja dando a vitória a ele, Senhor. É uma criança. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Oro pela irmã Terezinha, que precisa também de cura, pedido da Aparecida. Oro pela dona Alzira, que pede oração por ela e por seus filhos, o Wander, o Varley, o Valdirley, que o Senhor esteja abençoando essa família grandemente, em nome de Jesus. Oro pela dona Carmen, com toda a sua família. Abençoa, Senhor, aqueles que residem ali naquele lote, que o Senhor esteja abençoando, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo, Senhor, boa convivência ali com todos eles. Em nome do Senhor Jesus, repreenda, Senhor, todo mal, em nome de Jesus. Oro, Senhor, também pela cura dos rins da irmã Sueli, esposa do Jardim. Oro também pela irmã Elizabeth Pereira, pela sua saúde, pela sua família. Oro pela irmã Marta, Senhor, cura o rim dela e cura o coração dela, restaura a saúde dela, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela Maria de Fátima Quintino, está com problema sério no coração, Senhor, cura aquele coração, em nome de Jesus. Oro pela Beth, pela sua família, pela sua saúde, Senhor, cura a fibromialgia, cura, Senhor, todo o seu coração, toda mágoa, todo rancor, toda tristeza em seu coração. Abençoa a sua família, Senhor. Dê a eles, meu Deus, o temor do Senhor, pois é o princípio da sabedoria. Ó Deus, abençoa todos aqueles que porventura precisam de uma bênção, precisam de um agir do Senhor, pessoas enfermas, pessoas com problemas conjugais, pessoas com problemas familiares, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja libertando, que o Senhor esteja resolvendo os problemas, em nome de Jesus. Amém, né? Então, que Deus possa nos abençoar neste dia, mais um dia que Ele nos concede com vida, com saúde. Se você assistiu esse vídeo até aqui e Deus falou alguma coisa com você, que você possa compartilhar esse vídeo com os seus grupos, que você possa inscrever-se no nosso canal do YouTube, que você possa curtir, deixar aí a sua mensagem, deixar aí o seu pedido de oração, e nós estaremos orando por você, em nome de Jesus.
Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê um excelente dia em nome de Jesus. Amém.